Olá, estamos aqui em mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, para refletirmos juntos como podemos, como humanidade, estarmos cada vez mais na perspectiva de um novo momento civilizatório, mais harmonioso, solidário e integrado com a nossa Mãe Terra. Hoje eu trouxe para compartilhar conosco seus saberes meu querido amigo André Lima. André, seja muito bem-vindo ao Terra, Meu Amor. É uma alegria muito grande ter você aqui, compartilhando conosco sua experiência, sua caminhada. Eu gostaria apenas de apresentar você de uma maneira mais ampliada para os nossos telespectadores. Então, André Lima, ele é advogado, né? Ele é formado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestre em Política e Gestão Ambiental pela Universidade de Brasília. Ele foi secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal de 2015 a 2018 e ele é coordenador do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Ele também é o idealizador e coordenador do painel Parlamento Socioambiental e colunista do portal Congresso em Foco, né, sendo que a mais recente obra é 30 anos de Constituição Federal e dos direitos socioambientais históricos e desafios, serviços e desafios, históricos, avanços e desafios, melhor dizendo, que é uma obra tão importante que você não pode perder tempo. André, queria te dizer o seguinte, você é uma pessoa que transita nessa área há muito tempo, você tem uma experiência de políticas públicas, você tem uma experiência como cidadão, um engajamento, você é um ativista de um novo momento civilizatório. E você atuou na Secretaria de Meio Ambiente. Atualmente, nós estamos vendo, recentemente, o desmonte pelas políticas públicas de conquistas realizadas pela sociedade civil, por vários órgãos, pela academia, e isso está nos remetendo a reflexões na seguinte direção. Existem aspectos da política socioambiental que deve ser política de Estado e não de governo? E o que isso significaria para a sociedade brasileira? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, minha amiga Regina, de tanto tempo, né, no programa Terra, Meu Amor. É uma alegria para mim estar aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa reflexão e da nossa ação também, né. Veja, você colocou um ponto super importante, né. A política ambiental não é uma política setorial, né, nós estamos falando de sustentabilidade socioambiental, de clima, de biodiversidade, de segurança hídrica, de segurança alimentar, ou seja, vários aspectos da agenda que a gente costuma chamar de agenda ambiental, né, elas se propagam e têm impactos em diferentes setores do desenvolvimento humano, social, político, cultural, né, e, portanto, transcendem a governos, né. Inclusive a nossa própria política ambiental, na verdade, ela tem todo um lastro. Você citou a publicação que eu organizei há 2, 3 anos atrás, né, dos 30 anos da Constituição Federal, né, mostrando exatamente isso, quer dizer, o pacto pela sociedade, né, feito na Constituição, na Constituinte de 86, que culminou com a Constituição de 88, ali a gente tem toda a estrutura necessária para a construção de uma política que não acontece da noite para o dia. Foram 30 anos construindo passo a passo, lei por lei, norma por norma, programa a programa, até a gente chegar 30 anos depois a poder dizer que o Brasil tem uma estrutura normativa, de programa, de ação, de políticas públicas bastante moderno, ousado em relação aos temas ambientais. E isso, né, é o fruto, né, de vários governos, né? Uns andaram um pouquinho mais para frente, mais rápido, outros menos, mas todos eles avançaram, né? Então nós chegamos num momento, até 2018, em que o Brasil, de fato, podia dizer que é um país modelo em relação à construção dessas políticas. Agora, isso tudo aconteceu não sem muito esforço, sem muita militância, sem muito debate, sem muita mobilização da sociedade,
né? Porque nós nunca tivemos um Congresso Nacional ambientalista, nós nunca tivemos um governo realmente ambientalista, né? O que nós tivemos foi a sociedade civil acompanhando cada governo, fazendo pressão, articulando, colaborando, construindo, né, no Congresso Nacional, no Executivo e no Judiciário. Alguns avanços acabaram acontecendo, eu mesmo participei de alguns no Judiciário, ou seja, de fato o que a gente precisa consolidar é isso, a questão ambiental, o desenvolvimento sustentável como uma política de Estado. E isso ainda não está dado, né? Quer dizer, a gente vinha numa evolução gradual, progressiva, né? E mais recentemente, de 2 anos para cá, isso que você falou, o que nós estamos vendo, infelizmente, é uma desconstrução. Sim, André, então, isso deixa todos nós muito perplexos, porque essa desconstrução, ela não se dá só no nível de Estado, do ponto de vista de uma estrutura de políticas públicas. Ela diz respeito à vida diretamente. Então, essas alterações estão implicando em áreas protegidas, estão enfraquecendo conquistas, por exemplo, na Amazônia, no Cerrado Brasileiro, no Pantanal. Então, tem toda uma série de cenários que dizem respeito às populações, às comunidades indígenas. Isso dialoga diretamente com a cidadania. Então, eu te pergunto, existe alguma instância jurídica que pode, assim, dar alguma garantia à sociedade de preservar as conquistas duramente construídas, como esses 30 anos de política ambiental, e que, de repente, a gente está vendo um desmoronamento, né, a partir de algumas iniciativas de pessoas que estão no atual governo federal, não é? Então, fica sempre essa pergunta, onde que a sociedade civil pode expressar sua força de resistência a esses desvirtuamentos? Digamos assim, é aquela pergunta que nós estamos buscando resposta a todos os momentos. Eu, né? Sei. Porque, mas não custa perguntar para você, claro, que está pensando o tempo todo sobre isso, querido. E é se perguntando e trocando que a gente evolui, né? Então, assim, veja, quando houve a eleição e o resultado da eleição de 2018, passado alguns dias, né, depois do trauma, a gente começou a se organizar exatamente para tentar imprimir alguma resistência, porque já havia sinais claros de que haveria uma pressão muito grande sobre a agenda ambiental, vinda de diversas frentes, né, sobretudo do governo federal, mas também no legislativo. Então, algumas organizações da sociedade civil preocupadas com isso se organizaram em torno do legislativo, ou seja, Câmara dos Deputados, Senado, para ali tentar garantir minimamente essas conquistas que foram construídas ao longo desses 30 anos. Né? O que nós assistimos foi, né, ao longo dos últimos 2 anos, foram muitos retrocessos. Saiu um levantamento esses dias que foram mais de 125 atos administrativos ou portarias, decretos, instruções normativas e resoluções, né, de órgãos do Executivo flexibilizando normas e padrões ambientais. Exemplo clássico disso é o CONAMA, que foi muito reduzido. Para você ter uma ideia, imagina escolher um representante da sociedade civil por sorteio, né? O que isso significa? Quer dizer, nós estamos rifando basicamente a representação da sociedade civil num conselho de meio ambiente, né? Então, isso aconteceu muito no Executivo. No Executivo é muito difícil segurar isso, porque de fato a caneta do ministro, a caneta do presidente do IBAMA, do presidente da República, a gente acaba sabendo das coisas no dia seguinte pelo Diário Oficial da União. Então, é muito difícil segurar antes da coisa acontecer. Então, a gente tem atuado muito no judiciário para tentar conter alguns retrocessos, através de ações judiciais, e o Ministério Público tem sido um parceiro muito importante, que a sociedade civil está sempre articulada com ele, mas também no legislativo. A gente conseguiu, durante 2 anos, segurar várias iniciativas contrárias ou vários retrocessos em relação à legislação ambiental. O problema é que a gente tem que sobreviver mais 1 ano e meio. Né? Você viu que há pouco mais de 1 mês atrás, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei de licenciamento ambiental muito ruim, que desestrutura o licenciamento ambiental no Brasil. A nossa missão agora é tentar segurar no Senado,
que não vai ser muito simples. Sim. Queria aproveitar que você trouxe o assunto do licenciamento ambiental e você explicasse para os nossos telespectadores justamente essa questão do licenciamento, porque isso gerou uma comoção nacional, né? Qual é a sua visão desse fato que aconteceu em relação ao licenciamento ambiental? Por favor. E esse fato traz um pouco da sua pergunta, né, de como é que a gente pode se mobilizar, porque o licenciamento ambiental, ele existe para dar garantia, segurança, para investimentos em empreendimentos de interesse público e de interesse privado também, né? Então a gente tem empresas, indústrias, atividades econômicas que precisam do licenciamento ambiental para terem segurança daquilo que estão investindo, né? O projeto de lei, da forma como ele foi aprovado na Câmara, ele retira muito dessa segurança, porque ele cria uma figura que se chama licença por adesão e compromisso. A sigla é LAC, L-A-C, que nada mais é do que o empreendedor, ele preenche um formulário eletrônico com informações sobre o seu empreendimento, assina um compromisso de adotar algumas medidas compensatórias e o empreendimento está licenciado. Não tem nenhuma vistoria feita pelo órgão ambiental, não tem nenhuma ação prévia do órgão para chancelar as informações, verificar a veracidade, a consistência das informações, e o órgão vai fiscalizar depois do empreendimento instalado. E a gente sabe que em matéria de meio ambiente, muitas vezes depois que você faz a ocupação, a transformação daquele ambiente, você não consegue mais reparar, restaurar a situação anterior. O custo disso para a sociedade, para o empreendedor, é muito mais caro do que ele prevenir. Então, o licenciamento ambiental ele tem esse princípio da prevenção e da precaução. Quando você retira esse caráter preventivo do licenciamento, ele passa a ser um mero carimbo eletrônico, né, chancelando uma atividade econômica, você retira a segurança jurídica do empreendimento e a segurança técnica, a segurança da própria sociedade. E isso, eu fiz questão de consultar o órgão ambiental de Brasília, do Distrito Federal, porque tenho acesso a eles me mostraram que quase que 90% de todos os empreendimentos hoje, sob licenciamento ambiental, no IBRAM, que é o órgão ambiental de Brasília, poderia passar, com essa nova lei, a ser licenciado pelo autolicenciamento, por esse licenciamento por adesão e compromisso, o que é muito grave, porque nós vamos ter atividades econômicas acontecendo sem que o órgão ambiental sequer tenha condição de vistoriar antes e de chancelar. Eu não estou defendendo aqui uma burocracia excessiva, mas é preciso simplificar? Sim, porém com cautela, com cuidado, porque nós não estamos falando só de interesse econômico, nós estamos falando de saúde das pessoas, da qualidade ambiental dos empreendimentos. E esse novo projeto de lei, infelizmente, está abrindo essa porteira, vamos dizer assim, para uma coisa que a gente ainda nem conhece e não tem hoje condição de controlar. Isso é muito grave, Regina. E o setor privado brasileiro, é aqui que eu chamo a atenção, né? Porque quando a gente fala de sociedade civil organizada, normalmente a gente está pensando em ONG, instituição sem fim lucrativo, mas o setor privado brasileiro precisa acordar e, de fato, assumir a responsabilidade dessa agenda de governança, porque senão é ele que vai ser comprometido, porque isso vai afetar a própria economia brasileira. Você trouxe algo muito importante, e eu ia mesmo tocar nesse assunto. Há coisa de algumas semanas atrás, o diretor-presidente acho que foi da Natura, esteve no Roda Viva, e ele mostrando justamente como que a empresa dele ela é exitosa, porque ela parte de princípios humanistas, de princípios de sustentabilidade, de observâncias, e, assim, construídas a partir de uma ética própria da própria empresa, né? Então, a gente vê assim, o tanto, isso que você trouxe, se o empresariado vai numa direção, ele mesmo pode se machucar ou ele mesmo pode se beneficiar das suas próprias atitudes. E eu tenho a sensação, e eu observo o movimento das coisas nesse momento, e ainda mais numa perspectiva de mudanças climáticas, como a gente está vendo agora, que esse é um caminho sem volta, né? O empresariado, a produção, está cada vez mais numa perspectiva de integrar aspectos
que dialogam o território com a presença humana, com o meio ambiente, com as águas, com a floresta, com a cultura local, isso aí é fonte de êxito. Agora, lamentavelmente, muitas vezes aqui no Brasil é preciso que você tenha uma lei para ordenar determinadas atitudes, porque não há ainda um processo internalizado de uma educação ambiental, de uma consciência do bem público. Eu queria te ouvir nessa direção, André. Como é que você acha que a gente pode fomentar uma nova forma de percepção e de compromisso ético do cidadão, do empresário, enfim, e das políticas públicas nessa direção? Então, Regina, claro que assim, o nosso desejo, o nosso propósito é que essa consciência venha naturalmente pela consciência mesmo, né? Quer dizer, pela evolução da consciência da nossa sociedade em relação à sua estreita dependência, né, do seu desenvolvimento, do desenvolvimento enquanto civilização e sociedade, da qualidade do ambiente que nos cerca, né? Esse é o nosso desejo. O fato é que, infelizmente, essa consciência está vindo pelo bolso. Por quê? Os investidores, né, porque muitos desses empreendimentos dependem de investimentos privados, né, que estão sendo forçados por consumidores mais conscientes, seja europeus, norte-americanos, porque o Brasil é um país exportador de commodities, né? Então, pela pressão do mercado, é que o setor privado brasileiro está começando a acordar, né? Você já deve ter ouvido falar da sigla ESG, né? Environmental Social Governance, que nada mais é do que uma nova roupagem para o que a gente chamava 10 anos atrás de responsabilidade social ou socioambiental corporativa, ou há 30 anos atrás eram as normas ISO 9000, ISO 14000, é a evolução. Isso está começando agora a ficar mais apertado por força das questões relacionadas às mudanças climáticas, né? Isso já está evidente, os mercados estão exigindo, e eu estou observando que uma parte do empresariado brasileiro, se não é por amor, é pela necessidade de acesso a mercados, está despertando e está começando a investir. Agora, qual é o desafio? Esse despertar, né, tem que também ter um impacto nos tomadores de decisão. Não adianta a empresa cuidar apenas do seu impacto local ou da sua cadeia produtiva, né, se a empresa vizinha não faz isso, se o prefeito não toma a decisão certa, se os vereadores não estão preocupados com o tema, ou seja, essa relação política saudável, republicana, em que o setor privado começa a exigir dos seus representantes atitudes mais responsáveis. Porque o que acontece? Assim, para resumir, nós temos hoje mais ou menos 1/3 da Câmara dos Deputados, deputados e senadores, alinhados com uma visão de sustentabilidade. Isso já é um avanço, porque há 20 anos atrás não tínhamos 10%. Né? Nós temos um outro terço que não está nem aí com esse assunto, está cada um olhando para o seu. E a gente tem um meio de campo que é formado por profissionais liberais, por representantes de setores privados, que podem ou não facilitar ou abrir caminhos para a sustentabilidade. Só que quem é que vai sensibilizar esse meio de campo político? É o setor privado, não vão ser as ONGs, não é o ISA, SOS Mata Atlântica, o Greenpeace, né, o WWF, porque eles não escutam ambientalistas, eles querem ouvir o segmento da economia. Então esse é o grande desafio, esse setor privado que está olhando mais para frente, para a sustentabilidade do seu empreendimento, dos seus negócios, também se envolver com a construção de uma política pública convergente. Perfeito. André, te ouvindo, me vem assim, uma reflexão no seguinte sentido, de que é aquilo que o Fritjof Capra falou há 30 anos atrás. Nós estamos precisando de uma alfabetização ecológica. E essa alfabetização ecológica, fundamentalmente, pressupõe o seguinte, que a educação tem que ser algo colocado nas políticas públicas numa perspectiva prioritária. E, nesse momento que nós estamos vivendo, todos nós somos aprendizes das mudanças climáticas. Todos nós somos aprendizes da escassez hídrica. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas, a família da minha mãe é do Ceará.
As pessoas falavam lá no Nordeste, na seca do Nordeste, a seca era uma, vamos dizer, qualidade do Nordeste brasileiro. Agora a gente está vendo as cidades no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou seja, isso aí agora é algo que diz respeito ao país como um todo. Então, eu acho que nessa perspectiva de a gente ser aprendiz, é preciso que as políticas públicas coloquem isso como prioridade, essa questão da educação ambiental. E como que você vê, por exemplo, na legislação, que isso possa conter seja uma diretriz? Por exemplo, a questão ambiental como uma temática transversal, digamos, nos ministérios. Porque existe o Ministério do Meio Ambiente, mas a saúde está diretamente ligada ao meio ambiente, não é? A educação está ligada ao meio ambiente, o planejamento está educado, a economia está ligada ao meio ambiente, ou seja, o meio ambiente, ao contrário do que muitos acreditam, aqueles xiitas, os verdinhos, não, isso é uma temática transversal que precisa cada vez mais ser considerada nas diferentes instâncias. Como é que as leis podem nos ajudar numa estruturação nessa direção, André? Olha, Regina, você vai ter que me dar mais uns 30 minutos aí para eu poder falar desse assunto. Mas olha só, tentando resumir, né? A gente está vivendo realmente um novo paradigma, inclusive em relação ao próprio direito, né? Se você observar, há um século atrás, a gente tinha a lei das águas, a lei das florestas, a lei da mineração, a lei da fauna, né, que eram estanques, quer dizer, olhando cada elemento como um recurso econômico, um recurso material, né, que precisava ser gerido, né. A partir do final do século, isso começou a embaralhar, quer dizer, a gente começou a ter leis de sistemas, lei do sistema de recursos hídricos, lei do sistema de gestão de resíduos, ou seja, saímos de uma visão segmentada para uma visão de sistema, de gestão de sistema, né? Só que agora nós estamos vivendo um outro elemento acima disso tudo, que tem a ver com a questão climática, né? Tudo isso, de alguma maneira, seja pela via da causa das mudanças climáticas, seja como o efeito das mudanças climáticas, nós estamos vivendo crise hídrica, nós estamos vivendo perdas de habitats, de espécies da fauna, nós estamos vivendo perda de fertilidade de solo e de áreas produtivas, nós estamos vivendo escassez de geração de energia, porque todo o sistema hídrico brasileiro depende da segurança hídrica, né? E tudo isso está associado à questão climática. Então, inevitavelmente, o modelo de desenvolvimento que a gente tem, e faz tempo que a gente fala disso, tem que repensar, mais do que nunca. Agora nós estamos vivendo uma emergência climática, né? Então, nós precisamos repensar tudo isso. E como é que faz isso? Pensando de maneira integrada, de maneira transversal, de maneira realmente coordenada, né? Não dá para você resolver o problema do desmatamento da Amazônia só com o IBAMA, ponto, isso é fato, é evidente, né? É preciso trazer um novo modelo. Qual é o novo modelo que vai substituir o modelo do desmatamento da Amazônia, né? O modelo da bioeconomia, o modelo da economia florestal, né? O modelo dos serviços ambientais, o modelo do mercado de carbono. Qual é o modelo que vai... Nós precisamos construir isso. Para construir isso, nós temos que construir com o Ministério da Fazenda, o Ministério de Planejamento, o Ministério da Indústria, o Ministério da Agricultura, né? Portanto, esse desafio está posto, né? Nós estamos, para não dizer que a gente está só na resistência e tentando segurar, para não perder os anéis, nós estamos num movimento muito legal que eu quero anunciar aqui para vocês, que é o que a gente está chamando de pintando um clima na Constituição, né? Nós estamos trabalhando, trazer esse tema da segurança climática para dentro da nossa Constituição Federal e a partir dessa semente, né, que ela possa realmente brotar uma série de políticas mais integradas, olhando para o futuro, olhando para o que vai ser o sistema jurídico que os meus netos vão viver, né, a partir de uma semente que é colocar agora, nos próximos anos, a questão climática, da segurança climática, no centro da Constituição, no artigo 5º, como direito humano fundamental, que é cláusula pétrea, no artigo 170, que estabelece os princípios da ordem econômica e financeira,
e no artigo 225, que é o núcleo essencial do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O tripé social, econômico e ambiental, e a partir disso ter toda uma repactuação de modelo de desenvolvimento. Isso não vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, é uma construção de médio prazo, a longo prazo, mas ela está sendo feita, está acontecendo, tem um conjunto grande de organizações se envolvendo com isso. André, eu acho que isso que você trouxe dos direitos humanos é uma discussão realmente muito importante. Os ODS trazem isso com muita força. É um pacto social realmente fundamental. E a Carta da Terra, ou seja, nós também traz isso, ou seja, nós temos instrumentos que podem facilitar o aprofundamento e orientar diretrizes realmente nessa direção, né? Porque eu vejo o seguinte, nós estamos muito da realidade que nós estamos vivendo, é que os direitos humanos não foram equilibradamente colocados com os deveres humanos correspondentes, né? Colocamos os direitos humanos, mas e os deveres humanos em relação a esses direitos adquiridos? Esses foram meio que desqualificados. Então, essa é uma questão que eu acho muito importante, quando a gente fala de direito humano, a gente refletir sobre a questão dos deveres correspondentes. E, ainda nesse gancho, eu avanço a pergunta na seguinte direção. Alguns países, principalmente os países latinos, Equador, Bolívia, que têm vamos dizer assim, um lastro de sabedoria dos povos originários, eles criaram na Constituição os direitos da natureza, os direitos da natureza. Então, tem rios, por exemplo, na Colômbia, que tem direitos constitucionais, né? Na Nova Zelândia, rios também que têm direitos constitucionais. Então, eu queria saber assim, qual é o seu ponto de vista em relação a essa questão de direitos e deveres? Eu acho que você toca, mais uma vez, num ponto central, né? A comunidade de direitos é também uma comunidade de deveres, né? Para todo direito existe um dever correspondente, né? E de fato, nós temos que trabalhar melhor isso do ponto de vista do papel de cada cidadão. Acho que primeiro, assim, a gente olhar para nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente fica exigindo do outro aquilo que a gente não faz, né? Isso eu tenho me feito muito, né? Como uma pessoa que está há 30 anos trabalhando com construção de políticas, assim, o que eu estou fazendo em casa, né, que eventualmente não seja convergente. Acho que esse é um passo mínimo, mas do ponto de vista dos direitos da natureza, que você está colocando, né, que corresponde aos deveres da humanidade para com ela, isso é uma evolução no universo jurídico, está acontecendo em vários lugares do planeta. Alguns municípios no Brasil já começam a falar de direitos da natureza também, né, tem um movimento crescente. Eu acho que é a tendência, né, é uma tendência futura de reconhecimento dos direitos da natureza, dos direitos animais, dos direitos que transcendem aos direitos humanos, quer dizer, o ser humano no contexto de todo esse equilíbrio ou dessa convivência, né, planetária. E a gente já tem isso escrito na Carta da Terra há algumas décadas, né? Não tem lá, são novas maneiras de se dizer a mesma coisa, né? Agora, é um grande desafio, Regina, assim, acho que o nosso tempo está concluindo, é que, de fato, cada cidadão assuma a sua responsabilidade, não só dentro de casa, mas como cidadão. E aí tem uma série de coisas, né? Desde, de alguma maneira, interagindo com a política para influenciar os seus tomadores de decisão ou nos seus negócios, né? Tem 1001 oportunidades para a gente fazer valer esses nossos deveres, né? Correspondentes aos direitos. Sim, André, sim, eu acho que você tocou num ponto crucial, e eu vou finalizar, eu sempre finalizo o programa trazendo uma poesia, e essa poesia que eu estou trazendo hoje, ela traz um convite para que justamente a gente integre outras escutas, que já que a gente se coloca nessa perspectiva de aprendiz da vida, como diz o Ailton Krenak, a vida é maior, né? Então, a gente colocou o consumo como maior, o ter como maior, e agora a gente está tendo que aprender que a vida é maior, né? Então, assim, tem vários mestres que podem nos ensinar, e um desses mestres é a floresta. Então, esse poema fala mais ou menos isso. É um poema do David Wagoner, e diz assim, chama-se Perdido. Fique quieto. As árvores à sua frente e os arbustos ao seu lado
não estão perdidos. Onde quer que você esteja, é chamado de aqui. E você deve tratá-lo como um estranho poderoso. Deve pedir permissão para conhecê-lo e ser conhecido. A floresta respira. Escute. Ela responde. Eu criei esse espaço ao seu redor. 2 árvores não são iguais para um corvo. 2 galhos não são iguais para o pardal. Se você não consegue ver o que a árvore ou o galho fazem, você com certeza está perdido. Fique quieto. A floresta sabe aonde você está. Deixe que ela te encontre. Muito bonito. Muito bom. Então, vamos confiar que a humanidade vai fazer essa quietude para que a floresta nos encontre. André, gratidão pelo nosso encontro, muito obrigada, sucesso na sua caminhada sempre, e a você, telespectador, obrigada pela sua atenção, e até o nosso próximo encontro do Terra, Meu Amor. Até lá.